Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia. Estou aqui, né, gente, na chuvinha, não sei se vocês estão ouvindo aí a chuvinha, mas deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês. Deixa eu entrar aqui para dentro de casa. Deixa eu conversar aqui, né? Eu estava agora há pouco acompanhando, são exatamente 12 horas agora, certo? Eu estava agora há pouco acompanhando um canal que trata também de restauração de casamento, né, gente? Eu estava acompanhando, eu vou direto, a live era ao vivo, e eu estava acompanhando aqui os comentários do pessoal na live ao vivo. Eu digo, logo quando eu entrei, eu vi tanta gente negativa, né? Tanta gente negativa que vocês não têm ideia. Muita gente, né? Sabe o que é que não restaura? Vocês já estão cansados aqui de ouvir que o que não restaura casamento é falta de fé. Era tanta gente com falta de fé, tanta gente, certas pessoas dizendo, meu casamento não tem mais jeito, meu casamento não dá mais, Deus não quer. Ou, como eu já disse aqui, ou é a pessoa que não quer, ou, porque Deus dizer que não quer é outra coisa. Não fale por Deus, fale por você, certo? Não bote palavras na boca de Deus que Deus não disse. Primeiro de tudo aqui. Aí era um bocado de gente, né? Com uma falta de fé, certo? A questão aqui realmente, literalmente, é falta de fé das pessoas. As pessoas não têm fé porque já deu no divórcio, porque as pessoas continuam na falta de fé, certo? Quantos inúmeros aí casos de casamentos que deu no divórcio, certo? Que deu no divórcio e Deus restaurou. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus, é? Por acaso há? Porque até onde eu sei, né? Para Deus nada é impossível. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Pois nada é impossível para Deus, se creres. O problema das pessoas é porque elas não creem. Elas não creem, né? Elas não têm fé. E sem fé, todo mundo sabe aqui, todo mundo está cansado de ouvir que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Como a gente vê na história, na palavra de Deus, né? Deus não fez muito milagres em uma cidade que ele entrou. Por quê? Por causa da falta de fé daquele povo. O povo não creu, o povo não acreditou, o povo não acredita. Aí quer o quê? Meu filho, a Bíblia é bem clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé de Deus, você não vai conquistar nada. Não adianta, e não adianta barganhar com Deus. Então eu vejo muita falta de fé das pessoas, certo? É o que eu mais vejo, muita falta de fé, certo? É a falta de fé de vocês que vai fazer com que o casamento... É justamente, gente, a falta de fé que faz com que muitos casamentos não sejam restaurados. Vocês já estão cansados de ouvir isso aqui. A falta de fé é um dos motivos que faz com que o casamento não seja restaurado. É claro que existem vários outros motivos, certo? Mas a falta de fé é a principal dela. Porque a fé, como diz a palavra dela, a fé vem pelo... né? A fé é naquilo que não se vê, não naquilo que se vê. Quando as pessoas começar a compreender isso aqui, elas começam quando entender que a fé não é no que vê, e sim não que se vê, né? Aliás, não naquelas coisas que se vê, é nas coisas que não se vê. Porque se precisasse ver, não precisaria da fé. Se precisasse ver, não precisava da fé. Então, o que está faltando nas pessoas, ainda na maioria das pessoas hoje, é crer. É crer que Deus pode restaurar a sua família. É crer que Deus pode do nada, porque Deus fez coisas surgir do nada. Quando a gente lê a palavra de Deus e estuda a palavra de Deus, a gente vê que Deus faz as coisas surgir do nada. Do nada. Certo? Deus faz as coisas surgir do nada. Quando Ele faz as coisas surgir do nada, ou quando Ele faz as coisas surgir de uma coisa que não tinha mais jeito. Esse é o diferencial de Deus. Deus faz as coisas surgir ou do nada, ou daquela coisa que para pessoa olhando assim não tinha mais jeito. A maioria dos milagres de Deus,
justamente foi feito a partir disso aqui, da situação que não tinha mais jeito. A maioria dos milagres. A maioria dos milagres de Deus, você vai lendo toda a palavra de Deus, você vai ver que Deus, Ele, certo, fazia os milagres dele a partir daquela situação que não tinha mais jeito, certo? Por exemplo, aqui, né? Depois que a pessoa morre, tem mais jeito, pra gente não tem mais jeito, porque a pessoa já morreu, só quem pode lhe dar a vida é Deus, né? Então, pra gente, para o ser humano, é impossível uma pessoa voltar à vida depois que ela morreu. Para o ser humano é impossível, mas para Deus é impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Até a morte não. A morte pode ser impossível para a gente, mas para Deus não é, amado. Que até na morte, até no leito de morte, Deus pode ressuscitar uma pessoa. Então cabe à pessoa, certo? A crer. Então Deus faz surgir daquilo, certo? Quando você vai lendo, eu tenho muitas histórias na palavra de Deus que mostra quando não tinha mais jeito, o negócio não tinha mais jeito para aquelas pessoas. Deus fez, né, para aquela viúva, não tinha mais jeito, ela ia morrer com o filho dela, quando de repente Deus manda lá o profeta dele e Deus aumenta o azeite da viúva. Da situação precária que ela vivia naquela cidade, passando fome, e só tinha um pouquinho, ia comer o último bocado de comida e ia morrer com seu filho de fome. Aí Deus fez do quê? Do nada, certo? A situação difícil, que não tinha mais jeito para aquela viúva, Deus aumentou o azeite. E é assim, as pessoas precisam ter fé. Está faltando fé nas pessoas. Aliás, principalmente nos dias de hoje, porque o amor de muitos já se esfriaram. A crença das pessoas já não é mais como antigamente, principalmente nos dias de hoje. Né? A crença de hoje, ela já diminuiu, foi muito. A crença das pessoas hoje, elas creem na fé do positivismo, certo? Vão buscar, mas não creem em Deus. Não acreditam, não crê. Então, difícil, né, gente? Difícil. Sem fé, meus amados, é impossível agradar a Deus. Ou vocês, certo? E a fé vem como, irmã? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Ouvir e viver a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus e não viver pela palavra de Deus, você não vai... Provavelmente você não vai ter fé. Você não vai ser preenchida de fé. A fé, ela só vem pelo ouvir. E quem preenche nós de fé é Deus, porque só Ele tem fé. A fé não vem do homem. A fé não vem de coisas. A fé vem de Deus. Certo? É a fé de Deus que nos alimenta a nossa fé. Então, busque a fé em Deus. Não busque a fé do mundo, não, porque o mundo tem fé em alguma coisa. O mundo tem fé em muitas coisas. As pessoas têm a fé do positivismo, mas a fé verdadeira, essa fé que eu estou falando, certo? É a fé que eu falo de Deus, a fé que vem de Deus, não a fé que vem do homem. Certo? É a fé que vem de Deus. Então, busque a fé que vem de Deus, não do homem. Certo? Enquanto você estiver nessa situação aí, com certeza Deus não pode fazer nada por você, não, minha amada, meu amado. Então, creia. Creia. Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês.